É curioso, primeiro eu me solidarizo completamente ao rapaz ou à moça que fazem a tabela da CBF, né? Porque o trabalho é complexo esse, ajusta daqui, ajusta dali, não são eles que decidem o calendário, eles só estão lá pensando na tabela, se não é uma inteligência artificial que faz. É curioso isso, de fala, porque a gente sempre pensa assim, não, gente, humanitariamente tem que parar, olha o que está acontecendo, a gente está vendo. Só que é tudo por contrato, não tem mais humanitário no mundo dos negócios. Essa palavra nem existe, isso fica para a gente debater aqui. Quando acontece alguma coisa assim, sentam os advogados, os executivos de volta de momento. Acha aí a cláusula que diz quanto é que quem vai ter que pagar por esse adiamento. Que história é essa de sair porque tem gás de pimenta? Olha aqui quanto a gente vai gastar. Volta aí todo mundo e joga. Porque não são eles, os advogados os executivos que jogam. Então, esse lado humanitário, nesse mundo pós-capitalista, ele não existe mais. Ele existe aqui, quando a gente está debatendo, vendo imagens dilacerando pelo sofrimento alheio. Mas os executivos e os advogados, gente, assim, eu não estou falando contra executivos e advogados de uma maneira geral, tá? É a profissão. O que se vai fazer? É o sistema que nos rege. Sentam em volta de uma mesa e vem lá, quem vai gastar quanto para adiar esse negócio? Não, não pode, não pode. Essa pessoa, esse patrocinador, se pagar isso, ano que vem não vai mais patrocinar a gente. Isso vai sair dos nossos bolsos? Não, então continua jogando aí. Porque quando a gente fala assim, ah, gente, mas os times do Sul, eles não podem mais viajar. É o que o Danilo falou, eles não podem treinar. Não, eles estão na rua, ali ajudando. O Diego Costa foi ajudar, pegou o Jeep dele, que tem 4 metros de altura, sei lá quanto, e foi resgatar pessoas. Os caras estão lá, dando a cara, metendo a cara no sol para ajudar. Então não é assim, ah, não, é só porque inundou. Não há como você pensar em treinar com uma situação dessas. Quando a gente fala, os jogos do time do Sul foram adiados, envolve outros times, né? Então a gente vai começar escalonado. Flamengo, Botafogo, Bahia, Fortaleza, vai todo mundo eventualmente ter um jogo ou outro adiado. Então é o caos mesmo, porque a gente está num mundo caótico e a gente não entendeu isso ainda. A gente está levando nossas vidas normalmente dentro de uma distopia. Uma hora vai chegar na gente. Ninguém vai escapar. É bom a gente correr para lutar por mudança. Ninguém vai escapar. Nem o Elon Musk que acha que vai entrar num foguete e ir para Marte. Vai ficar lá com quem? É, pois é. Não, o negócio atinge todo mundo. E aí atinge todo mundo, inclusive quando a gente foca nos times do Sul, né, que são evidentemente os atingidos por essa tragédia climática no Rio Grande do Sul, até do ponto de vista, como diz a Mili, capitalista e do negócio, eles pararem é muito ruim. Esses caras eles têm salário para pagar para jogador, para funcionário. Não pode simplesmente, se eles simplesmente pararem, os clubes vão quebrar. É mais ou menos o discurso que aconteceu lá na pandemia, né? Vamos parar. Tá bom, vamos parar, mas e aí? Tem funcionário para pagar, os caras não vão receber mais, jogador, patrocinador, a camisa do time que tem um patrocínio não vai aparecer mais. Como vai resolver isso? Então, tem até uma discussão, e está aqui também numa reportagem no UOL, o fato do Grêmio e do Inter estudarem sair do Rio Grande do Sul para jogar, né? Essa é uma possibilidade. Tem até um texto do Mauro César aqui, ó, tem primeiro esse aqui do Marinho Saldanha, falando: clubes vivem incerteza por causa de enchentes e podem deixar o Rio Grande do Sul para jogar. Nessas conversas de clubes aí, ninguém se ofereceu, pô, o São Paulo foi, usa Cotia lá, fica aí hospedado lá em Cotia, que é um CT lindo que o São Paulo tem, da base, e treina aqui, ou sei lá, em Itaquera, ou no Ninho do Urubu, não sei. Nada disso está colocado, uma solidariedade dos clubes para os gaúchos? Não, ainda tá sendo debatido sim, se eu não me engano, até o Napoleão de Almeida lá do Band Esportes, seu companheiro do outro CNPJ, até informou que o Atlético Paranaense também se colocou como possibilidade para receber, mas é que não chegou nesse nível de debate ainda porque não houve um consenso do tipo, todo mundo achando, vamos parar. Tem clubes, ontem eu ligando para os clubes para conversar, tinha clubes que ainda não tinham nem sido contatados, né? As conversas estavam daquele, então o presidente do Inter falou com os presidentes que são mais próximos a ele, do Grêmio por aí, não tem algo coletivo. Como a gente sabe, né? Como a gente já falou tantas vezes aqui, não há uma reunião, uma união coletiva dos clubes aqui no Brasil.
em torno do produto, em prol do produto, eles não conversam nesses níveis. Eles conversam, eles criam grupos de WhatsApp ali, emergenciais, digamos assim, né? Opa, teve um negócio ali no Sul, vamos criar aqui. E aí eles resolvem ali e acabam. Opa, tá devolvendo a liga aqui, vai ter liga, não vai ter liga? E aí eles resolvem. Então não há uma união, não há algo coletivo, eles não fazem uma conversa constante. Então quando tem esse tipo de movimentação, eles começam um pouco mais devagar e aí vão unir. Então acho que hoje vai ser o dia de debate nesse sentido, Tirone, com alternativas, com eu ofereço aqui o CT, eu tenho tal, o CT da base está disponível, o CT de tal lugar. Eu acho que vai ser essa a tônica das conversas de hoje, porque isso certamente vai ficar mais forte. Ontem foi inicial, a CBF ainda resistindo, mas eu acho que a partir do momento que essa união se transformar em algo mais coletivo, ele pode ser que a CBF escuta mais, né? Até falando disso da pandemia que você falou, da Copa América que rolou por aqui, eu recentemente participei do Bola da Vez na ESPN entrevistando o Danilo, e ele falou uma coisa que ficou marcada, né? Não há uma união dos jogadores, eles não sabem o poder que eles têm, eles não entendem que se eles se unirem, se eles conseguirem conversar, então eventualmente, não importa muito se a CBF quer ou não parar. Se fosse uma questão mais humanitária, uma questão que todo mundo tivesse pensando, vamos ajudar o Sul, vamos parar por aqui, os jogadores, se eles realmente se unirem e falar, a gente não vai jogar e ponto, não tem CBF, não tem ninguém que vai fazer os caras jogar. Só que eles não têm essa noção e muitas vezes eles nem querem também, eles nem querem se envolver, eles têm um certo receio de colocar para discussão, para pauta, olha, a gente quer parar porque a gente acha que no Sul não pode ter, as condições do Sul não deixam a gente nem pensar em jogar bola, eles não querem se envolver nesse nível, eles simplesmente fazem o que mandam, para ele é cômodo, e aí todo mundo fica culpando a CBF. Mas se a gente pensar numa forma mais ampla, os jogadores poderiam também se mobilizar, né? Como a gente viu agora, a Mili falou, do Rocher, do Diego Costa, até o Neymar, veja você, mandou avião, mandou doação e tal. Agora, se os jogadores se unissem de uma forma mais entre eles ali, não tem CBF, não tem Palmeiras, Corinthians, Flamengo, não tem. Os caras iam falar, a gente não vai jogar e ponto. Aí eu quero ver o que eles iam fazer, mas isso é um sonho muito distante, eles não vão se unir nesse nível, não. Esse negócio é interessante, porque, Milha, eu estava falando com um amigo meu ontem, que nesses momentos, e o Brasil não está acostumado com esse tipo de tragédia, embora ela venha acontecendo com cada vez mais frequência, nessas horas, o brasileiro tem um espírito solidário muito legal, né? O país está mobilizado para ajudar as vítimas do Sul. Isso é muito legal. Seja por atitudes individuais, do Neymar, do Diego Costa, de quem quiser, ou de anônimos como nós e tal, que estão ajudando da maneira que pode. Esse é um negócio interessante do brasileiro, né? Um espírito solidário legal. Mas isso não existe uma organização, como diz o Danilo, nesse aspecto, sobretudo com relação aos jogadores. Bom, galera, os caras do Sul não podem jogar, ninguém joga. Isso está longe de acontecer, né? Porque a lógica, a matriz de pensamento do mundo dos negócios, e o futebol hoje é o mundo dos negócios, é quanto a gente vai ganhar com isso. Quem vai ganhar ou quem vai perder. É isso. Esse é o pensamento. O negócio está indo, né? Voltou. Não, voltou. Tá, mas vocês ouviram o que eu falei? Quem sim, vai ganhar? Da matriz da lógica, sim, até aí parou, até aí foi. Porque, por exemplo, o Danilo estava falando, eu fiquei aqui pensando, quem deveria organizar é a CBF, né, gente? A CBF é uma organizadora, ela não fez nada ainda. Vamos torcer para que ela faça. CBF tem Teresópolis, é uma senhora estrutura. Caberia ali dentro Grêmio Juventude e Inter treinando. Olha que imagem forte. Para não parar, o campeonato não pararia. Olha que imagem forte seria a de você ter 3 rivais treinando no ambiente da CBF, da seleção. Juntos. Escalona lá o horário para treinar. Os jogadores comem juntos. Os jogadores vão, sei lá, jogar videogame junto. Está todo mundo concentrado ali, porque a gente está vivendo essa calamidade. Seria uma imagem que rodaria o mundo e comunicaria muitas coisas nesse ambiente do futebol. Falaria sobre quem somos, o que é a rivalidade, a beleza de você ser rival e se ajudar numa hora difícil. E o campeonato não pararia. Mas falta, a imaginação das pessoas que tratam do futebol está bloqueada, assim como a nossa também. Bloqueada por essa lógica de raciocínio de
quem vai perder e quem vai ganhar com isso. É dinheiro, tá? Porque ninguém pensa, vidas estão sendo perdidas, bebês estão morrendo, senhoras, senhores estão morrendo, pessoas estão perdendo tudo. Tem uma capital embaixo d'água. Tem uma grande capital debaixo d'água. Se isso não faz a gente rever toda a nossa vida e tudo o que a gente faz a respeito das nossas ações, o que vai fazer? Se isso não faz a gente falar em emergência climática todos os dias, mas é um programa de futebol, o que tem a ver com emergência climática? Bom, gente, tá aí. Talvez o campeonato pare, porque os times não têm onde treinar. É isso que tem a ver. É isso que tem a ver. Até se a gente quiser linkar com gramados ruins, podemos. A gente chega lá. Emergência climática e gramado ruim. A gente se vê por aqui. Tem tudo a ver. Então, a gente está falando disso. A imaginação das pessoas está bloqueada. Poderia. Não quer parar o campeonato? Vai muita gente perder dinheiro? Coloca lá na estrutura colossal da CBF, Grêmio, Inter e Juventude treinando juntos, dormindo junto, comendo junto. Vamos ver essa imagem. Essa imagem é potente. Muda muita coisa. Ainda sobre emergência climática, vamos que não tivesse emergência nenhuma, quer dizer, que não tivesse acontecido essa tragédia terrível que aconteceu no Sul, já tem um debate sobre os horários dos jogos. Os jogos param com 20 minutos de jogo, 30 minutos, porque os caras precisam se reidratar. Em maio, com 40 graus fazendo no país. Né? Até isso muito se faz. Até estava falando antes do programa começar, né? Sobre fazer exercício no calor ou no frio. O desgaste no calor é um absurdo. Você fazer exercício em alto rendimento, com potência forte no calor, é um desgaste monstruoso. Basta ver que tem jogo que é às 4 horas, que a gente fala, o jogo está um pouco lento, porque está muito calor. É isso que acontece. E nos jogos que no horário oficial do Brasil de jogos de futebol, que é às 4 horas. Agora, tem uma coisa que tem que ser colocada, Danilo, é um pouco cruel, mas não tem muito jeito, é que a gente pode ter uma solução para esse caso de, não, vai treinar na Granja Comari, que é uma boa ideia, não sei quem vai abrir o CT e esses clubes do Sul vão jogar aqui ou ali. O fato é que, do ponto de vista esportivo, esse ano é um ano de sobrevivência para os gaúchos, não tem jeito. E quando eu falo isso, é pior ainda em algumas circunstâncias, por exemplo, como o Internacional, que investiu 100 milhões para fazer um time e estava com uma obsessão de ser campeão brasileiro, que não é campeão desde 1979, e esse negócio pode ir por água abaixo. Um investimento milionário que se fez no time nesse ano e não vai ter jeito. Não vai ter jeito. É um ano de sobrevivência. Para o Internacional ter um desempenho, ou o Grêmio mesmo, ou o Juventude, esse ano normal, é impossível. A gente não sabe o que passa na cabeça dessa turma, desses jogadores, funcionários, técnicos, todo mundo que está lá, vivendo uma tragédia que a gente está assistindo apenas. Os caras estão lá dentro. Imagina qual a condição desses times, esses humanos que estão lá, de trabalharem. É um ano de sobrevivência, não vai ter jeito. Pois de fato, assim, é bem complicado mesmo. E é muito difícil pra gente, eu tô vendo, a gente fica o dia inteiro vendo pela televisão, pela capa do UOL, pelos outros jornais, a gente vê a distância e a gente não tem ideia do que é realmente aquilo, né? Nunca a gente vai ter ideia estando assim de longe, por melhor que seja a cobertura, por mais 24 horas por 7 que seja, a gente vai ter ideia do que é estar lá de verdade. Eu sempre vivi isso cobrindo trajetos, como no caso da Chapecoense. Não tem, todo mundo que viu pela televisão já achou um absurdo. Estar lá é um negócio que marca e que arrepia e que dá ali que você fala, cara, não tem como mesmo jogar, é um negócio que para a cidade inteira, o ambiente fica pesado, é diferente, não tem hábito, a gente fica olhando, nossa, olha como tá o Guaí, bem, putz, CT do Inter, olha, nossa, olha o Beira-Rio como ficou, e mas dá um jeito, os caras vão ali para Santa Catarina, para o Paraná, treinam e vão e tal, não tem a gente não tem essa profundidade do que é ver, do que tá lá, do que é estar lá e do que é ver pela TV. É muito diferente, isso que você falou é fato. E mais, né? Eu acompanho aqui o chat, né? O pessoal fala, mas é só 2, 3 joguinhos. Gente, é muito mais do que isso. A gente tá falando agora, a chuva aconteceu aí há 2, 3 dias, 4 dias. A água ainda tá muito alta, o CT ainda tá alagado, os estádios estão alagados, as ruas estão alagadas, não tem como os caras se movimentarem. O Renato Gaúcho foi, como eu disse, resgatado recentemente de um hotel que estava ilhado, e vai demorar um bom tempo para a água baixar.
E depois de a água baixar, ainda vai demorar muito mais para a vida voltar ao normal. Porque tá tudo, imagina, quando a água baixar, você vai ter que reestruturar tudo. Vai saber como ficou isso para a parte esportiva, não vou falar da parte humanitária, a parte esportiva aqui. Vai saber como ficou o gramado do CT, como ficou o vestiário, como ficou o ônibus que estava estacionado ali no CT, como que será que eles vão conseguir treinar? Então, assim, é muito mais do que só esperar a água baixar, é muito mais do que falar, é uma semaninha agora, é um negócio que vai ser muito mais longo. A gente ainda não tem essa dimensão do tamanho que vai ser essa catástrofe e do tempo que vai ser para recuperar. E aí, se a gente for pensar na parte humanitária, na parte da cidade, em todo o entorno, nossa, então é ainda pior, porque imagina o cara que está ali, que depende daquele comércio que alagou e teve água até o teto, e aí é um negócio que a gente não tem realmente a menor dimensão. Então, reforço aqui, a gente já falou, toda a solidariedade e tudo. Pô, gente, tudo que puder, de doação, de dinheiro, de comida, de água, de roupa, vamos lá. É O isso. Danilo Tironi, tem uma outra Diga. coisa também, que é assim, o futebol é feito por muitas pessoas, né? Tem as cozinheiras, massagistas, os roupeiros. Essas pessoas moram em áreas periféricas, que são sempre as mais afetadas por calamidades desse tipo. E aí, como essa galera vai voltar para trabalhar? Sim. Da onde eles moram, que condução que vai levar? E eles provavelmente perderam tudo, muitos deles. Então realmente é uma catástrofe, gente. É uma catástrofe que a gente ainda não tinha vivido. E a gente vai ter que entender, enquanto coletividade, como sair disso. Quando a gente fala, não, os clubes não podem jogar, é uma questão, tarará, a gente normalmente, involuntariamente até mira nos jogadores, no treinador, tal, que são figuras absolutamente privilegiadas da sociedade, né? Ganham bem e tudo mais. Um clube de futebol é formado, na sua maioria, por gente que não ganha tão bem assim. É o cozinheiro, é o roupeiro, é o porteiro do CT, é não sei quem. São esses caras aí que estão sofrendo até mais do que os jogadores. Não é uma questão aqui de medir sofrimento aqui. Todo mundo pode sofrer da mesma maneira, mas eles são mais atingidos de uma maneira mais cruel até. Num caso como esse, normalmente os mais pobres é o que acontece com os mais pobres. O que o Thiago Rezende fala, e os torcedores, como esses clubes seguirão treinando, jogando em outros lugares, sendo que quem dá sentido à existência desses clubes está nessa tragédia? Pois é, Thiago, é o que a gente falou um pouco sobre, um estado de guerra, né? A Ucrânia, quando vai jogar competições internacionais, não joga na Ucrânia, porque está em guerra, mesmo na Palestina, enfim, o Iraque aconteceu isso, muitas vezes o Iraque jogava em outro país e treinava em outro país, é um negócio muito específico e muito cruel, realmente, de fato. Você ficar longe da sua torcida, além do mais, é um negócio terrível. E também aqui o Leonir Fernando Vargas fala, não precisa parar, só inverter os mandos de campo dos jogos em Porto Alegre. Mas aí vão ficar muitos jogos, aí vai ser uma loucura na tabela também, né? E outra, tem o treino, os caras não estão treinando, não estão mantendo o Exato, ritmo, eles não estão exato, tem o conseguindo treino, né? Não treinar. é só o jogo, são Mas, os treinos. São os treinos também.